nome é Beatriz, eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Limeira e do Projeto 316, e esse vídeo faz parte de uma série especial sobre a Reforma Protestante. E hoje entenderemos um pouco melhor sobre a Sola Gratia. Primeiramente, eu gostaria de destacar alguns versículos que nos ensinam a respeito desse lema. Lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 10, Paulo nos ensina a respeito da salvação pela graça. Eu vou ler aqui os versículos de número 4 até o número 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A expressão sola gratia vem do latim, e a tradução para o português significa somente pela graça. Ela foi um dos lemas que vieram a definir o ensino da Reforma Protestante. Essa doutrina nos ensina que os cristãos são salvos somente pela graça de Deus, somente pelo mérito da obra sacrificial de Cristo na cruz. Nos mostra que a salvação independe do homem. Não existe sequer uma mínima parcela de merecimento da nossa parte. E glória a Deus por isso. Nós podemos nos perguntar por que essa doutrina é tão importante ou por que ela foi necessária, e eu quero explicar aqui o contexto histórico daquele momento para que fique clara a importância do lema Sola Gratia. Na medida em que o evangelho era anunciado, as pessoas iam se convertendo e sendo discipuladas e batizadas. E isso provocava uma mudança de postura e de hábitos. É claro que não se podia esperar que os crentes parassem de cometer pecados depois de terem sido batizados. Mas, com o passar do tempo, os cristãos começaram a tomar uma posição diferente em relação aos pecados. Eles acreditavam que era possível expiar alguns pecados através de certas atitudes, aqueles pecados que eles consideravam mais leves, enquanto que o sacrifício de Cristo ficava reservado aos pecados mais graves. Embora esses pecados menores fossem inevitáveis, o crente poderia apagá-los pessoalmente, recebendo a punição estabelecida para eles, por meio de confissão pública ou particular, ou pela prática de boas obras. Os pecados eram confessados a um sacerdote que declarava o perdão, mas ainda precisava impor uma penitência proporcional à severidade daqueles pecados confessados. E assim, os cristãos ficavam livres do poder do pecado. E essa penitência poderia ser a realização de obras, por exemplo. A partir do século XI, passou a ser estabelecido que os cristãos poderiam obter perdão total de seus pecados através das indulgências, o que eliminava a penitência. Dessa época em diante, as indulgências eram tão numerosas que até se tornaram uma importante fonte de renda da Igreja Romana. E a concessão de indulgências em troca de dinheiro acabou se transformando em um comércio de coisas que não se podem ser vendidas: o perdão, a remissão de pecados. Sabendo disso, nós podemos ver que a doutrina católica naquela época pregava que os cristãos poderiam colaborar com a sua salvação. Através de boas obras ou da compra de indulgências, os homens poderiam ser responsáveis pela sua salvação. Os reformadores, então, através do ensinamento do lema Sola Gratia, refutavam esse pensamento da época, de que a salvação se dava por meio da obra de Cristo, somada à obra meritória do homem. Os reformadores sustentavam que o pecador é salvo somente pela graça de Deus. Essa doutrina deixa claro que nada que o pecador fizer pode trazer-lhe o mérito para obter a graça de Deus, e que o pecador não coopera com Deus a fim de merecer a sua salvação. A salvação, do começo ao fim, é dom soberano de Deus para nós. Mas nós podemos perceber que esse erro de comercialização da fé não aconteceu só nos tempos medievais. Ele está presente hoje, inclusive entre os evangélicos. Atualmente, temos visto que o cristão é orientado a dar cada vez mais para receber bênçãos cada vez maiores de Deus. Os católicos medievais vendiam o perdão, e muitas igrejas modernas vendem bênçãos terrenas.
Apesar dessa diferença, o princípio é o mesmo: benefícios concedidos por Deus em troca de dinheiro dado à igreja. Devemos nos voltar à Bíblia. Somos todos pecadores, e a única coisa que merecemos é a morte, como podemos ver nos versículos de Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Para recebermos a salvação, é preciso que Deus nos dê aquilo que não merecemos. É justamente esse favor que recebemos de Deus, sem merecer, que se chama graça. A salvação, segundo a Escritura e a teologia reformada, não é fundamentada nos méritos humanos, mas na graça de Deus. Nada de méritos humanos para a salvação. Nada de colaboração com Deus para a salvação. Somos salvos pela graça. Sola gratia. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos nas redes sociais, se inscrevam no canal da nossa igreja e também deixem o seu like pra gente. Acompanhem os outros vídeos da série e até o próximo vídeo.